na gravação. Ele pega aqui. Se quiser cair. Pois é, eu vou lá, pega ali. Eu vou tentar ver se vai. Se daí pega bem. Não, que aí eu vou subir. Ele vai ficar aqui em cima. Prefere ficar aqui em cima. Então. Bom dia, pessoal. Bom dia, aqui nós vamos dando sequência. Dando sequência, então, às nossas atividades, então, gostaria de convidar agora aqui, então, o professor, né, Dr. Rodrigo Calduro Dias de Paiva, que vai nos falar sobre as enchentes aqui e apresentar um pequeno currículo do professor para vocês, para o conhecimento. O professor, então, ele é formado em Engenharia Civil na Universidade Federal de Santa Maria e tem mestrado e doutorado em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui na URGS, né? É um professor do Instituto Hidráulico da Universidade, e da URGS, né? E desenvolve ensino e pesquisa em hidrologia, modelos hidrodinâmicos, observações de satélites no contexto de mudanças ambientais e gestão de recursos hídricos. Coordenou recentemente os projetos Tecnologias para Análises Hidrológicas em Escala Nacional e Caracterização de Modelagem de Cheias de 2024 no Rio Grande do Sul. Em escala regional, financiados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Estudos recentes incluem análise da sensibilidade dos impactos e da variabilidade e mudanças climáticas sobre as razões das cheias e secas e nas seguranças hídricas na escala da América do Sul. Processos hidrodinâmicos de cheias naturais e de rompimentos de barragens. Previsão e hidrologia da bacia amazônica. Em 2024, atuou no desenvolvimento de análises hidrológicas em resposta aos eventos extremos recentes no sul do Brasil. Então convidamos o professor, né, Rodrigo, então, para conferir, professor. Obrigado, professor Nelson, pela introdução. Gostaria de agradecer aos organizadores do evento pelo convite, pela oportunidade, em especial professor Eliane, professor Johnny, professor Leonardo também, e agradecer vocês, ao público, pelo interesse nesse assunto que eu vou conversar com vocês hoje. Então, como o professor Nelson falou, eu sou professor no Instituto de Pesquisas Hidráulicas aqui da URGS, e nesse instituto a gente se dedica ao estudo da água nas diferentes formas, desde da questão do ciclo hidrológico, como a água se movimenta através da chuva, no solo, nos rios, nos aquíferos, etc., até as suas aplicações, né? Como serão as enchentes, as inundações, quais são áreas de risco de inundação, como são secas, como melhor usar essa água em benefício da sociedade, do tipo, como usar água para irrigação, para geração de energia hidrelétrica, como tratar a água para beber ou os esgotos, né? Então, somos aproximadamente 40 professores do Instituto, trabalhando nessas diferentes dimensões. Eu, particularmente, trabalho mais com a hidrologia
que é a ciência que estuda a água no meio natural. Tá? E durante 2024, ao observar a grande enchente que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, todos os colegas do Instituto de Pesquisas Hidráulicas entenderam que a nossa melhor forma de contribuir seria através de análises, né, que fornecessem para a população informação para que ela pudesse tomar melhores decisões, desde mapeamento de áreas de risco, previsões de níveis d'água, né, antecipado, análise da poluição das águas, enfim, até salvamentos, né? Alguns colegas usaram os barcos do IPH para salvar pessoas durante as cheias, tá? Eu não vou detalhar todos esses assuntos hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre as cheias do Rio Grande do Sul e depois eu vou falar o que isso tem a ver com a mudança climática, né? E o que a gente pode fazer para nos tornar mais resilientes a esses eventos extremos e nos adaptar de alguma forma à mudança climática. Tá? Então, a gente começa relembrando as nossas cheias, né? Desde 2023, tivemos cheias extremas aqui no sul, mas especialmente em maio de 24. Então, de alguma forma, a gente tem um sentimento de que algo está mudando, né, na hidrologia, já que a gente tem observado eventos extremos mais frequentes aqui no sul e em outras regiões do Brasil e do mundo também. Essas fotografias nos lembram, por exemplo, o quanto a gente teve uma grande inundação aqui na região de Porto Alegre, uma inundação que durou semanas, mais de um mês até, né? Tivemos em alguns lugares dos rios da Serra um escoamento com altíssima velocidade, gerando destruição desse tipo, que a gente vê aqui no Rio Taquari. Tivemos, inclusive, rompimento de barragens, né, em alguns locais do estado. Estruturas de barragens para geração de energia hidrelétrica romperam. E os números, né, desse desastre foram mais de 180 mortes, ainda há pessoas desaparecidas, cerca de 800 mil pessoas desalojadas, bilhões, aí, quase 100 bilhões de perdas econômicas, né, dependendo da estimativa, varia, centenas de milhares de casas danificadas, interrupção de serviços básicos, né, a questão do abastecimento de água, muitas pessoas ficaram semanas sem água, sem energia elétrica, a comunicação, o transporte, o próprio aeroporto ficou fechado durante 6 meses, né? Houve uma grande destruição da infraestrutura, são contabilizados mais de 250 pontos de estradas que foram destruídos, mais de 140 pontes destruídas, né? Muitos veículos destruídos, né? Então, realmente é um impacto que é como se impactou todo o estado, de alguma forma, como se fosse uma guerra, né? Como se tivesse caído uma bomba aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? E esse desastre, do ponto de vista natural, o que aconteceu? Chuva muito forte, tivemos em alguns locais muitos movimentos de massa, como vocês observam aqui, foram medidos pelo Instituto, colegas do Instituto aqui de Geociências, mais de 15 mil pontos de deslizamento, né? Eles foram responsáveis por muitas mortes. Tá? Tivemos nos rios da Serra cheias muito rápidas, né? E depois uma inundação prolongada e ampla nessa região, na região metropolitana de Porto Alegre, nos municípios como Porto Alegre, Canoas, né? Gravataí, Eldorado. E essa foi mais lenta e depois essa onda de cheia se propagou ao longo da Laguna dos Patos, chegando até Rio Grande, por exemplo. E por que isso aconteceu? Né? Por quê? Em primeiro lugar, a precipitação que aconteceu no Rio Grande do Sul, ela foi realmente muito elevada. Quando a gente analisa os dados de precipitação, que na hidrologia
a gente observa através de pluviômetros e pluviógrafos, são instrumentos que coletam a água da chuva, a gente mede esse volume. Quando a gente, num estudo que a gente fez para a Ana, a gente pegou os dados, tá, de todos os pluviômetros do estado, a gente contabilizou chuvas que chegaram a 1.000 milímetros em algumas regiões, tá? 800 milímetros, 700, numa área muito grande, tá? Só para vocês terem noção, a chuva média anual no estado do Rio Grande do Sul é da ordem de 1.500 a 2.000 milímetros, né? Então foi muita chuva num curto espaço de tempo, em alguns dias, né? E dá para dizer, segundo esse estudo aqui do colega Walter, que essa precipitação ela foi um recorde em termos nacionais, se a gente analisar o volume e a cobertura espacial, porque foi numa área muito grande, né? Existem locais que já choveu mais. Por exemplo, em São Paulo, em poucas horas choveu, acho que perto de 800 milímetros, né? É maior, numa área pequena, mas uma área grande, assim, foi realmente a maior de todas, tá? Realmente algo que chama muito atenção. Isso se somou ao fato de o Rio Grande do Sul ter características que favorecem a geração de cheias muito intensas. Por exemplo, aqui esse mapa mostra a bacia hidrográfica do Guaíba, né? Aqui é Porto Alegre, certo? Aqui está o Guaíba, aqui é a Laguna dos Patos, os rios que chegam a Porto Alegre, o Jacuí, aqui é o Taquari, o Sinos, Caí, né? Gravataí. A gente tem uma região de planície aqui e a gente tem uma região de serra, né? Então, o que acontece? A gente tem altíssimas declividades, tá? Aqui a gente tem perfis longitudinais de alguns desses rios. São altíssimas declividades, então a gente tem rios com esse tipo de característica, né, nas montanhas, que fazem com que a água escoe muito rápido nessa região. Além disso, a água da chuva que chega no solo, encontra um solo com baixa capacidade de armazenamento. Os solos do Rio Grande do Sul não conseguem segurar muita água. A capacidade de armazenamento nas bacias do Rio Grande do Sul é da ordem de 50 a 100 milímetros. Se a gente comparar com aquela chuva de 1.000 milímetros, é quase nada, né? Isso tudo faz com que, quando a gente olha dados de vazão nos rios, cada uma dessas bolinhas é uma estação fluviométrica em que a gente mede os níveis da água nos rios, né? E que a gente pode calcular as vazões também, né? O fluxo d'água. Quando a gente faz uma estatística com todas as séries históricas em cada um desses pontinhos, a gente observa que o Rio Grande do Sul se destaca por ter, naturalmente, vazões muito maiores nos rios, e também se destaca, quando a gente olha nesse trabalho, o quanto que os rios variam durante uma cheia, tá? Enquanto que rios amazônicos, né, eles até variam bastante ao longo de um ano, variam 10, 15, 20 metros, mas demora o ano inteiro para isso acontecer. Os nossos rios variam muitos metros em um dia. Em alguns locais ali no Rio Taquari variou 20 metros, né, em um dia. Vamos comparar aqui, por exemplo, a maior onda do mundo, que é a onda lá de Nazaré, né, lá que o pessoal surfa, acho que é uns 30 metros, né? Ou se a gente comparar com ondas de tsunami, né, acho que não são maiores que isso. Então, a nossa onda de cheia, 20 metros, foi muita coisa. Tá? Mas vamos adiante. Então, o que a gente aconteceu? Tivemos um volume extremo de precipitação, causou cheias muito extremas na transição da serra, aqui, nesses vales, como o Vale do Taquari, causando esse tipo de destruição. A chuva causou inúmeros escorregamentos, como vocês veem aqui. As vazões máximas ocorridas nos rios também a gente calculou que chegaram a nível de recordes mundiais. Por exemplo, a vazão que foi medida também pelos colegas do IPH e das Geociências, no Guaíba, chegou a 30, 35, quase 40 mil metros cúbicos por segundo. Tá? Os maiores rios do mundo são o Amazonas, que a vazão média é 200 mil metros cúbicos por segundo. Depois é Congo, Mississippi, Paraná, que a vazão média já chega ali 35 mil metros cúbicos por segundo. Ou seja,
A vazão que passou aqui é dos maiores rios do mundo, tá? E outros, né, se a gente olha em termos relativos, também a gente observou que realmente são recordes globais. E, finalmente, a gente teve essa região de planície, onde tem muita ocupação, muitas pessoas ocupando, né? Tivemos uma inundação extensa e duradoura, né? E esse volume, como eu falei, depois escoou pela Laguna dos Patos e chegou até a Rio Grande, Pelotas, né? Durando bastante tempo, né? Se aqui o nível da água variou da ordem de 20 metros, aqui a variação do nível da água foi da ordem de 4, 5 metros, né? Menos, mas inundando uma área muito maior, né? Então, afetando as pessoas durante mais tempo, aqui durante um período menor, mas com muita velocidade, muita força, né? Então, isso seria assim a caracterização do evento. Tivemos uma questão de, ao longo das décadas, o Rio Grande do Sul se desenvolveu de forma a ocupar áreas de risco, seja áreas baixas aqui na região de planície, as áreas dos vales, né, como do Vale do Taquari, ou em costas onde tem desmoronamento. Então, isso agravou toda a situação. E, além disso, Porto Alegre, a região metropolitana, contava com um sistema de defesa contra cheias, né, um sistema de proteção contra cheias. Aqui a gente tem Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, né? O que vocês enxergam como cinza aqui é áreas urbanas, né? O que vocês enxergam com linhas brancas seriam onde a gente tem um dique, é um muro que protege, uma barragem, né? Em laranja seria a área de inundação durante esse evento. E em laranja escuro são áreas que seriam protegidas, né? Mas que a água entrou. Então, vocês observam que praticamente todas as estruturas colapsaram por algum motivo, seja porque uma comporta não foi bem fechada, né? Seja porque ela rompeu, seja refluxo por causa de... Assim, foram muitos motivos, né? Que um colega, o Fernando Dornelles, ele mapeou, né? Todos esses pontos, muitos pontos de entrada d'água, né? Então, houve uma falha, né? Um colapso na operação dessas estruturas, até porque o nível de cheia não foi superior ao nível de projeto dessas estruturas, certo? E, bom, agora o evento de Porto Alegre, de Rio Grande do Sul, ele não é um evento isolado, a gente tem observado outras cheias em outras regiões do mundo, então locais com excesso de água, mas também temos observado o contrário, a falta de água em algumas situações. Aqui eu trouxe 2 exemplos. Por exemplo, em 2014, 2015, a gente teve uma grande crise hídrica no sudeste do Brasil, aproximadamente 10 anos atrás, né? Então, faltou muita água no sistema Cantareira, que é o que abastece a região metropolitana de São Paulo, deixou muitas pessoas sem água. Então, essa foto mostra um dos reservatórios secos. Em 2023 e 2024, tivemos uma seca sem precedentes também na região amazônica, deixando inúmeros rios secos, inúmeras pessoas que são acostumadas a usar a navegação para se deslocar, né? A navegação traz alimentos para as pessoas, traz diesel para gerar energia elétrica. Houve grande mortandade de peixes. Então, tivemos um evento assim, ó, nunca tinha sido observado também na Amazônia. No Pantanal também, em 23, houve vários processos. A seca causou muitas queimadas também, tá? A gente poderia passar, sei lá, 1 hora só falando dos eventos extremos recentes, mas, para resumir, eu trouxe algumas séries temporais, as séries temporais de níveis d'água em alguns grandes rios brasileiros, em que a gente tem um monitoramento um pouco mais longo, se iniciando no início do século passado, 1900 e alguma coisa, tá? A maior parte do nosso monitoramento começa em 1960, 70, né? Só alguns locais que a gente tem séries mais longas. O monitoramento é diário, eu selecionei valores anuais, tá? Para facilitar. Então, em alguns casos, eu tenho máximos anuais ou níveis mínimos anuais, e eu marquei com bolinhas, com um triângulo aqui, ou quadrado,
os 10 maiores da série, né? E o que a gente observa, por exemplo, no Rio Amazonas, né? No Rio Amazonas, eu botei tanto as máximas como as mínimas, né? Então as cheias e as secas. A gente observa que todas as maiores cheias da história de 100 anos aconteceram praticamente na última década. Tá? Observamos também, em questão de secas, 2 secas seguidas sem precedentes, tá? Maior de toda histórico, e também muitas desde os anos 2000. Rio Paraguai, onde tem o Pantanal, a mesma coisa. Vejam, secas sem precedentes acontecendo. No Rio São Francisco, as vazões afluentes a Sobradinho, também as menores da série acontecendo nos últimos anos. Em Porto Alegre, a série dos níveis do Guaíba, a gente observa também a maior de todas, né, em 2024, e várias grandes na última década. Eu vou falar mais dessa série daqui a pouco, por isso eu não vou detalhar agora. Tá? Então, de alguma forma, nessas séries, a gente observa que existe uma variabilidade interanual, é natural que as séries climáticas e séries hidrológicas sejam diferentes. Assim, o clima, a hidrologia vai ser diferente cada ano, né? É natural, né? Mas, de alguma forma, a última década concentrou um pouco de mudança, mais extremos, né? Então, isso aqui seria uma evidência de que algo está acontecendo. E, especialmente aqui na nossa região, as pessoas ficaram pensando assim, tá, mas essa cheia que aconteceu, né, em 2024, a gente deveria estar preparado para isso? Isso já aconteceu no passado ou não? E o fato é que sim, já aconteceu uma grande cheia em 1941, né? Inclusive, acho que vocês devem ter visto muitas fotografias disso no debate público aí, nas mídias, né? Foi uma cheia que causou um grande impacto, né? E que, de alguma forma, nas décadas seguintes, motivou a construção de sistemas de proteção contra cheias, etc. Mas, surpreendentemente, mesmo a gente tendo esse conhecimento de 1941, durante 2024, havia uma baixa percepção de risco por parte da população. Chama a atenção que a maior parte das pessoas, que inclusive estavam em área inundável, não sabiam, não tinham essa consciência, nem sabiam que existia o DIC, né? Não tinham essa informação, não haviam planos efetivos do que fazer, não haviam planos de contingência. Inclusive, muitos prédios de instituições estratégicas foram construídos em áreas inundáveis. Então, é como se a cidade, a gente tivesse desenvolvido, assumindo risco zero desse tipo de evento acontecer, né? É como se esse evento fosse inimaginável. Em algumas literaturas, às vezes se chama isso de cheia impossível, é aquela de grandes proporções e que excede a expectativa das pessoas, né? Está muito acima. Ou alguns outros, como o Taleb fala do cisne negro, seria um evento considerado pouco provável, é imprevisível, mas que causa grandes impactos, né? Assim, muita destruição, de forma que a gente deveria considerar ele com mais seriedade. Quando a gente volta para a série histórica dos níveis do Guaíba, em Porto Alegre, aquela mesma série histórica eu fiz um desenho um pouco por cima para facilitar a nossa interpretação. Então, as bolinhas são os níveis máximos anuais, né? A gente observa que por 1900 tivemos algumas cheias aí, né? Não aconteceu nenhuma vez do nível superar 3 metros. 3 metros é importante porque é o nível a partir do qual começa a entrar água de forma mais significativa na cidade. Em 1941, tivemos uma grande cheia, né, chegando a 4,76 metros aproximadamente. Essa grande cheia motivou a construção de sistemas de proteção que ficaram na cota 6 metros, por isso que eu desenhei essa linha aqui. Tá? Então, se construiu diques para proteger até a cota 6 metros. Passaram os anos, né, e vocês observam que praticamente nenhuma vez aconteceu uma cheia que superasse os 3 metros, que é quando as pessoas começam a perceber. Né?
Então, pela questão da variabilidade natural do clima, tivemos poucas cheias. A gente entende que pode ter acontecido um esquecimento da população em relação a esse tipo de problema, já que não está acontecendo, né? De repente, tem outras coisas mais importantes para se preocupar, né? Mas a gente observa desde os anos 2000 um pouquinho de aumento e, especialmente, essa linha vermelha é a média, tá, desse período. Especialmente a partir de 2015. A partir de 2015 tivemos praticamente todas as cheias acima da média histórica, tá? E a média desse período é muito superior a qualquer média móvel aqui de outros períodos, certo? Alguns outros aprendizados que a gente tem. Bom, tivemos em 2023, começa em 2015, né? 2015 uma cheia que o nível do Guaíba chegou a 3 metros. Em 2023, 2 cheias, que não foram suficientes para, digamos assim, mudar o pensamento no debate público em prol da percepção de risco. E em 24, finalmente, a maior de todas. E em 25 de novo, agora em junho, tivemos uma cheia importante, que ficou aqui, ó. Tive até que atualizar essa figura, botei mais uma bolinha aqui para apresentação para vocês. Tá? Então, alguns aprendizados. Uma cheia desse tamanho tem uma recorrência da ordem de 50 anos, na média. Outras coisas, as pessoas pensam, mas se é de cada 50 anos, quer dizer que vai acontecer só daqui a 50 anos. Mas é na média. A gente está observando que cheias extremas podem acontecer em anos consecutivos. Então, quer dizer que a gente sempre está preparado para o próximo ano, como se tivesse, se fosse um jogo de roleta, né? Tá jogando a roleta de novo, pode acontecer, né? A probabilidade de uma cheia desse tipo acontecer na próxima década, se a gente faz um pouquinho de estatística, né? Ela é da ordem de 20%, não é desprezível, né? Então, é o suficiente para a gente fazer muitas coisas para se preparar. Outra, a maior cheia sempre pode ser superada. A referência era 41, daí tu pensa, daqui não passa, mas sempre pode ser maior. E, além disso, essa série histórica, como tem... vamos passar? A gente fica na dúvida se não está algo mudando de forma mais séria, né? Se isso não estaria associado à mudança climática, que tanto se fala, né, na ciência hoje em dia. Tá? E aí, por coincidência, o ano de 2024, se a gente acompanhar a temperatura média global, medida pelos meteorologistas, a gente observa que no ano de 2024 foi o mais quente da história recente. Pela primeira vez, a temperatura média excede 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, né? Então, é no mínimo uma boa coincidência, certo? E existe todo um estudo, os estudos já de décadas, têm apontado, os estudos climáticos têm apresentado evidências do aquecimento global, né? Que seria causado pelas emissões dos gases de efeito estufa, resultando em alterações no regime de chuva, mudança na frequência de cheias e secas, etc. Como é que isso acontece? A gente tem, através de uma mudança na concentração de gases de efeito estufa, como CO2, a gente altera o balanço, o saldo de radiação terrestre, né? Então, a radiação que vem do Sol, uma parte é refletida diretamente, né, para o espaço, uma parte esquenta a superfície e é remetido na forma de onda longa, que é retido pelos gases de efeito estufa, aquecendo a atmosfera. E aí, se eu tenho mais CO2, mais metano, esquenta mais. Existe já uma avaliação através do histórico, né, com dados paleoclimáticos. Existe um acoplamento entre essas duas coisas, temperatura e CO2. Existe essa evidência. E quando a gente faz projeções para o futuro, usando modelos climáticos, a gente observa algumas coisas. Por exemplo, a variação na temperatura pode não ser uniforme. Em alguns locais vai aumentar mais, outros locais vai aumentar menos. Isso vai gerar alteração nos padrões de circulação atmosférica. Então, a gente vai ter mudanças regionais diferentes. Outra coisa muito importante para nós, na hidrologia, é que uma atmosfera mais quente
um gás mais quente, tem maior capacidade de reter vapor de água. Se a gente analisar uma das leis da física, a relação de Clapeyron, ela diz que para cada grau de aumento de temperatura, esse ar que está na atmosfera poderia reter 7% a mais de vapor d'água. Ou seja, se ele retém mais vapor d'água, a gente esperaria duas coisas. Principalmente, esperaria uma intensificação do ciclo hidrológico. Em alguns locais, quando eu tenho chuvas extremas, essas chuvas podem ficar ainda mais extremas. E outros locais que já são secos, a atmosfera tem mais capacidade de puxar a água da superfície, deixando ainda mais seco, né? Por isso, a gente precisa fazer estudos para entender os impactos nas diferentes regiões. E foi justamente esse um estudo que a gente finalizou recentemente com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, em que a gente fez essas avaliações do impacto da mudança climática sobre cheias, estiagem e segurança hídrica, assim, para a escala do Brasil. Bom, coloquei algumas referências aqui de relatório, de bases de dados. Eu vou detalhar um pouquinho o estudo. Basicamente, nesse estudo, o que a gente faz a gente usa cenários do IPCC, o painel intergovernamental para a mudança do clima, em que eles dizem, se a sociedade decidir emitir mais, se desenvolver de um jeito ou de outro, de forma a emitir mais ou menos gases de efeito estufa para a atmosfera, eu teria diferentes cenários. Então, né? Então a gente selecionou um dos cenários mais intermediário. A gente usa resultados de modelos climáticos, eu já vou falar um pouquinho mais sobre eles, com resultados para o período histórico, que seria dos últimos 60 anos, e a gente avalia para o futuro, os próximos 50 anos ou até o fim do século, e faz comparação, né? A gente usa esses dados para alimentar modelos hidrológicos, que permitem a gente simular o ciclo hidrológico, né? A água no solo, nos rios, etc. E aí, com isso, a gente calcular o que aconteceria em cada região do Brasil. O modelo climático, ele é basicamente uma representação de toda a física do sistema terrestre, então a atmosfera, os oceanos, um pouco da superfície também, a vegetação. Então, esses modelos climáticos dividem todo o sistema em quadrículas, né? Pixels, digamos assim, em diferentes camadas, com resolução da ordem de 100 quilômetros. E em cada um desses locais resolvem todas as equações da física, que vocês conhecem muito bem aqui, de conservação de massa, conservação de energia, quantidade de movimento, as equações lá de Navier-Stokes, né? Processos termodinâmicos, um monte de coisa em supercomputadores, tá? E nós, da hidrologia, a gente se alimenta desses resultados e usa isso nos nossos modelos hidrológicos, que simulam o movimento da água no solo, na vegetação, nos aquíferos, ao longo dos rios, e com isso a gente é capaz de simular os níveis ou vazões dos rios ao longo do tempo, em diferentes regiões, por exemplo, na Amazônia, ou aqui no Rio Taquari, né? A gente compara isso com as observações, para ver se está dando certo, tá? E é capaz, então, de ter resultados em todos esses pontos aqui, né, que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é um resultado de simulação, tá? Essas cores aqui. Enfim, não vou aprofundar tanto, porque eu estou vendo que eu estou já avançando bastante no tempo. Mas o que nossas projeções mostram, né? Quando a gente faz todas essas simulações e faz uma média de resultados de mais de 30 modelos, a gente chega à conclusão de que há uma expectativa para as próximas décadas de que na região central do Brasil e norte eu tenha menos precipitação, então vou ter mais seca. Na região sul do Brasil vai ser uma região mais úmida. Quando a gente traduz isso para vazões dos rios, dá parecido. Muito menos vazão média no norte do Brasil, um pouquinho mais no sul. Nos interessa os extremos, não a média. Então a gente avalia, por exemplo, o impacto sobre a precipitação máxima que acontece no pior dia do ano, né? A gente avaliou aqui chuvas diárias, volume que cai num único dia. A gente observa que existe uma projeção de aumento generalizado dessas chuvas intensas em praticamente todo o Brasil. Esses aumentos podem ser da ordem de 30%, né? Isso causa uma preocupação para alagamentos nas cidades, tá? Quando a gente fala daquela chuva que cai diretamente no bairro e já causa um alagamento.
Então, isso é uma preocupação para todo o Brasil. Quando a gente faz a simulação com esses dados para calcular as vazões dos rios e calcula mudança nas cheias, né, nos piores momentos, a gente observa que é justamente no sul do Brasil em que há uma projeção forte de aumento das cheias, tá? Tanto em termos de magnitude, vejam aqui, um aumento da ordem de 20% das vazões nos rios durante a cheia, como em termos de frequência. Ou seja, aquela cheia que talvez aconteceria uma vez a cada 50 anos, ela acontece mais frequentemente, talvez na média uma vez a cada 10 anos. Né? E em relação à magnitude, o que isso significa? Um aumento de 20% na vazão, num rio da Serra, que varia bastante, pode significar que ele vai subir 3 metros a mais. Então, o tamanho de um andar de uma casa. Né? Aqui para a região de Porto Alegre, para o Guaíba, significa que ele aumenta. Essa cheia aqui que a gente teve seria 51 metros a mais. Ameaçaria ainda mais o sistema de proteção de diques, né, da água passar por cima. Em outras regiões do Brasil, a gente observa até uma redução, né, já que vai ficar mais quente, mais evaporação, pode ter uma redução nas cheias. O próximo slide mostra o impacto sobre as áreas de inundação. Então, a gente tem capacidade de simular, por exemplo, na Amazônia ou diferentes rios, quais são as áreas inundadas. E as cores aqui representam em vermelho diminuição e em azul um aumento. Né? Então, existe uma ameaça de redução da área da Amazônia, do Pantanal. São sistemas que prestam importantes serviços ambientais, né? Então, existe essa preocupação. E, por outro lado, justamente no sul do Brasil, uma estimativa de aumento. E o Gabriel, que tem trabalhado conosco, estimou que isso causaria um aumento do número de pessoas potencialmente impactadas para diferentes cheias. Né? No caso mais dramático, que ele não foi nessa cidade aqui, que é em Lajeado, mas no caso mais dramático que ele calculou, o número de pessoas poderia dobrar. Né? Então, às vezes, um aumento de 20% tem uma não linearidade. Né? Pode impactar uma área grande, dependendo de como as pessoas estão ocupando espaço. Tá? Também esperamos redução nas vazões mínimas, tá? Nas vazões durante o período de estiagem. No caso do Rio Grande do Sul, o sinal não é tão forte, mas em outras regiões do Brasil isso é preocupante. E isso tudo nos preocupa em relação à segurança hídrica. A segurança hídrica, ela é a capacidade de uma população de preservar o acesso sustentável a quantidades adequadas de água, com qualidade aceitável, para sustentar seus meios de subsistência, o bem-estar humano, é a primeira dimensão, o desenvolvimento socioeconômico, então atender a agricultura, a geração de energia, a indústria, garantir a proteção contra a poluição da água e desastres relacionados à água e também preservar os ecossistemas. Então, a gente também tem ecossistemas que precisam de água, então a gente tem que atender isso. Se a gente conseguir atender todas essas dimensões, a gente diz que a gente tem segurança hídrica e a gente observa, quando a gente cruza aqueles resultados para diferentes setores, por exemplo, aqui a gente tem os municípios brasileiros, né? Cada uma dessas bolinhas são os municípios e a gente mostra expectativa de aumento das chuvas extremas, enxurradas, né? Então, em muitas regiões. Aqui, cada uma dessas bolinhas são locais em que tem usos d'água, grandes retiradas de água nos rios para indústrias ou agricultura. Então, a gente observa em vermelho uma expectativa de redução dessa disponibilidade. Em relação à agricultura, a maior parte da nossa agricultura está nessas regiões aqui, né? E em tons de laranja, a gente está mostrando uma estimativa de potencial redução da disponibilidade de água para essa agricultura, tanto a agricultura de sequeiro, como a agricultura irrigada, né, com pivôs, ou a própria agricultura com arroz. E, finalmente, aqui, esses triângulos são os grandes reservatórios brasileiros que geram energia hidrelétrica. Né?
Então, a gente fez estimativa do potencial de redução de vazões afluentes a cada um desses reservatórios, que, por consequência, causaria uma redução na geração de energia e traria mais dificuldade, né? A gente precisaria de outras fontes. Então, estou assustando aqui vocês para dizer que precisamos... Vocês veem como a água tem um papel central nessa questão da mudança climática. A gente percebe muito o efeito da mudança climática através de coisas relacionadas à água, seja a inundação, a enxurrada, ou seja a água faltando para coisas do nosso dia a dia, que é a água na torneira, ou para produzir alimentos, ou geração de energia, né? Então, a gente precisa pensar em adaptação da sociedade a essas condições, a fim de reduzir impactos negativos. A gente precisa aumentar a nossa resiliência, né? Nossa capacidade de se recuperar rapidamente a esses desastres, né? Precisamos, de alguma forma, revisar a nossa prática hidrológica atual. Tipicamente, nos nossos cálculos em hidrologia, a gente estuda séries históricas do passado e imagina que o futuro vai ser igual ao passado. Quem sabe mais como calcular, né? Como é que a gente vai adaptar os projetos, né? Já que as coisas estão mudando. De alguma forma, a gente precisa de critérios para isso e precisamos de práticas, né? E a gente tem algumas alternativas. Esse slide aqui ele é mais focado em cheias, tá? A gente pode usar o que a gente chama de medidas estruturais, tá? Medidas estruturais são basicamente obras de infraestrutura, em que a gente entende que se a natureza está diferente do que seria bom para nós, a gente tenta dominar a natureza, né? Controlar ela. Então, é uma obra que vai controlar as águas para reduzir o impacto de inundações. Então, por exemplo, os diques, um reservatório, a dragagem, né? Então, vou cavar o rio ou fazer um grande desvio no rio, né? Existem vários tipos, eles podem funcionar em alguns casos específicos, mas já existe um consenso que esse tipo de intervenção gera um pouquinho de fragilidade, porque reduz, às vezes, o impacto de cheias menores, mas quando vem uma cheia muito grande, essas obras colapsam e a gente tem um grande prejuízo, que foi o que aconteceu aqui em Porto Alegre, justamente. Depois, existe um outro tipo de medida, que a gente chama de medidas não estruturais, em que a gente busca se adaptar à natureza. Então, nós vamos criar um conjunto de procedimentos e regramentos para que a gente possa viver em harmonia com a natureza. Vou falar de alguns deles daqui a pouco. Tem também a questão das soluções baseadas na natureza, onde a gente mudou muito a paisagem, de tentar voltar ao funcionamento natural, tá? E também a questão de reconstruir melhor, de alguma forma, toda essa infraestrutura que foi destruída no Estado. A gente não pode reconstruir igualzinho como era, a gente tem que fazer ela melhor, mais resiliente, mais adaptada. Entre as medidas que a gente tem defendido muito, por exemplo, muito investimento em mapeamento de áreas de risco, né? Então, definir para todos os municípios exatamente quais são as zonas mais arriscadas, qual é a profundidade, qual é a velocidade da água, né? Já existe um pouco disso, o próprio Serviço Geológico Brasileiro fez isso em algumas cidades, mas isso precisa fazer muito melhor em todos os municípios gaúchos e brasileiros. A medida do zoneamento, em função das áreas de risco, a gente vai fazer o nosso desenvolvimento respeitando isso, né? Então, deveria, dentro do meu plano diretor, por exemplo, colocar de forma mais séria as áreas que a gente pode ocupar para um certo tipo de uso e as áreas que a gente não pode. Eu não vou construir um hospital, instituições estratégicas, indústrias ou uma usina nuclear no local que é inundável, né? E hoje os planos diretores das cidades não consideram essas áreas de risco de forma efetiva. Então, um grande desafio. Até a questão do financiamento. A gente não poderia estar usando nossos bancos, né, para dar financiamento para empreendimentos ou até para habitação em locais que são de risco. Então, uma das formas de trabalhar isso seria até através do financiamento. Planos de contingência são planos definidos de ação do que fazer durante o desastre. Assim como a gente já se acostumou a ter PPCI nas residências, nas casas, que é Plano de Proteção contra Incêndio, né?
a gente precisa avançar para todos os municípios e todos os bairros, saber exatamente o que fazer. Estava conversando com um colega ali antes da palestra sobre o Sarandi, né, em que, tanto durante 2024, não se sabia direito o que fazer, como agora, em 25, existia um risco de rompimento novamente de um dique, havia um vazamento, e mesmo assim não estava se colocando um plano ali de já começar a evacuar, né, algumas quadras, alguns bairros. Então a gente precisa de estudos que digam como vai ser o evento, e a partir dos estudos, a Defesa Civil preparar esses planos muito bem, né, e treinar a população para executar eles. E a questão de previsão e alerta, né? Então, aumentar o nosso monitoramento e aumentar a nossa capacidade de prever antecipadamente esse tipo de evento. Eu vou mostrar um exemplo da questão da previsão, que foi o que a gente trabalhou em 2024 e 2025, através das ferramentas que a gente tem no IPH, que a gente desenvolve nas pesquisas. A gente fez previsões dos níveis do Guaíba e de outros rios também, a partir das observações hidrológicas em campo, a própria previsão meteorológica, né, de quanto que os modelos dizem que vai chover nas próximas semanas. A gente usa isso para essas modelagens que eu falei, hidrológica, hidrodinâmica, tá, com modelos computacionais, e aí com isso a gente consegue calcular para frente o que pode acontecer. Aqui são resultados essa animação mostra a série de previsões que foi sendo elaborada no IPH diariamente, né? Por mim, pelo Matheus, pelo Fernando. E até a gente estava conversando aqui no início, né, que a gente olhava, né, e pensava assim, nossa, tomara que não dê certo a previsão, né? Nós mesmos, quando fizemos a primeira previsão que o nível do Guaíba subiu, a gente não acreditou, a gente estava errado o cálculo, né? Demorou muito tempo para ter confiança, assim, discutindo e revisando, e recalculando, né, fazendo de forma indireta, validando de mil formas, né? E depois que a gente observou essa primeira previsão e teve confiança, a gente decidiu divulgar mais fortemente, que não é o papel da universidade. Na universidade a gente tipicamente faz a pesquisa, faz o ensino, escreve os artigos, os livros, né? Não temos um papel operacional, mas dado a emergência e o potencial destrutivo desse evento, a gente decidiu publicar nas nossas mídias essas previsões, encaminhar para tomadores de decisão, encaminhar até para jornalistas, né, para que avisasse as pessoas que algo muito ruim estaria por vir. E com o tempo isso foi sendo assim popularizado. Foram feitos mapas também para cada nível d'água, que regiões que poderiam ser impactadas. No momento que fizemos esses mapas, não sabíamos que iria romper os diques, né? Então, em princípio, seria só um mapa de atenção. Infelizmente, virou um mapa de qual foi a área impactada, né? Algumas pessoas conseguiram usar essas informações para tomar melhores decisões, né? E bom, tudo isso está em repositórios e coisas que vocês podem ter acesso. Foi amplamente divulgado, então nessa figura a gente mostra os níveis do Guaíba ao longo do tempo e as notícias, né, de uma previsão, por exemplo, nesse momento, né, hidrólogos indicam evacuação de áreas de Porto Alegre, ou o nível pode atingir 5 metros, ou a inundação vai demorar muito tempo, né? Então foram informações assim que foram assim bem assertivas, assim, com uma certa antecedência, e foi feito um trabalho assim de ter uma boa comunicação assim para as pessoas entenderem, né? E por fim, a última coisa que eu gostaria de comentar é no campo então ali foram exemplos, né, de medidas não estruturais, né, como elas podem nos ajudar. E por último, a questão de reconstruir melhor. A gente logo ao longo do evento havia já uma discussão sobre como começar projetos de reconstrução de pontes, etc., né? E os colegas da Agência Nacional de Águas disseram assim, olha, vão construir tudo do mesmo jeito, né? Aí a gente, não, vamos tentar dar uma orientação de modificação de critérios de projeto para que já se pudesse fazer as coisas mais majoradas, né?
e a gente escreveu esse documento, então, que se chama Critérios Hidrológicos para Adaptação e Mudança Climática para o Sul do Brasil. É basicamente uma explicação, umas tabelinhas assim de como majorar os projetos, com base nos resultados dos estudos mais detalhados, né, que os projetistas não vão ter acesso, né, a resultados muito complicados, assim, então a gente resolveu simplificar. Foi o primeiro documento assim com critério objetivo no Brasil para adaptação à mudança climática na área das águas, tá? Então a gente ficou satisfeito com isso e ele efetivamente começou a ser usado nos editais de reconstrução das pontes. A própria Caixa Econômica Federal está usando isso para a questão de financiamento da habitação também, né? Aqui é para dizer que está sendo incorporado. Esse é um exemplo de uma ponte que foi reconstruída mais alta usando esse tipo de critério. Então, entendemos que existe um problema grande, né? Houveram erros no passado, mas a gente observa que já está havendo um certo aprendizado, né? Em toda essa área para que a gente possa fazer melhor nos próximos anos e décadas. E, por fim, para finalizar, só vou deixar um pouquinho de propaganda para vocês de alguns estudos, tá? Por exemplo, esse é um estudo que foi feito com a Agência Nacional de Águas, que tem um grande resumo, assim, até fácil de entender, tá? Não é grande, são poucas páginas, tá? São 20, 30 páginas, com um resumo de todo esse evento das cheias do Rio Grande do Sul, figuras bonitas e tudo. Esse aqui é um estudo que a gente fez no IPH de caracterização das cheias, em escala regional, com mapeamentos de quais foram os níveis d'água em diferentes locais, a mancha de inundação, etc. Também tem figuras, tem capas, botei os estudos que tem capas bonitas aqui, né? Aqui, os artigos científicos em preto e branco eu não botei. Tá? Esses aqui são capítulos de livro que a gente participou com descrição da cheia de 24 e questões de como se adaptar e ser mais resiliente, tá? A mudança climática, por causa do Rio Grande do Sul. E, por fim, eu não tenho a capa ainda, mas a gente está terminando, pretende fazer o lançamento dentro de um mês de um livro que vai se chamar Impacto da Mudança Climática nos Recursos Hídricos do Brasil, Extremos Hidrológicos. É um livro que a gente fez junto com a Agência Nacional de Águas e o esforço foi deixar assim mais traduzido, de uma forma mais fácil, esses resultados, e com capítulos iniciais que podem ser usados no ensino. A gente pensou para o ensino de graduação e de pós-graduação, mas alguma coisa talvez para ensino médio possa ser utilizado também. Muito bem. É isso, gente. Desculpa que eu acho que passou 5 minutos. Bom, pessoal, agora nós passamos então para a parte das perguntas, né, que tenho para fazer, professor. Mas, em primeiro lugar, né, assim, a gente acompanhou esse trabalho, né, feito pela imprensa. Eu mesmo moro em Pelotas, né, a gente tinha essa preocupação e acompanhava o ritmo. E esse trabalho feito pela URGS foi fundamental, né, que começou realmente a gente entender como é que esse processo ia evoluindo, porque tem todas as informações totalmente desconectadas, né? A gente foi urgente. O Ives, que é de Rio Grande também, né, Ives? Lá, Rio Grande também, uma situação delicada que se passou em Rio Grande, né? E o pessoal acompanhando, meu filho mora em Rio Grande, então a gente tinha essa preocupação acompanhando isso. Então o trabalho foi fundamental, né? Eu disse assim, para instruir o público leigo, que nem uma parte da população. Porque até então aquelas informações dadas pelo governo não trazia a realidade do que estava acontecendo. A gente passou a entender. Então, parabéns mesmo pelo trabalho de vocês, que foi muito bem feito e atingiu o que eu vejo que é fundamental, atingiu a população. Aquela pessoa leiga conseguiu entender o que estava acontecendo através dos gráficos, das notícias que vieram. Agora passamos para as perguntas, aí, deixa eu chegar perto aqui. Vamos começar aqui pelo professor Ives aqui. Obrigado. Bom, também estão ouvindo aí atrás? Conseguem ouvir? Gostaria de agradecer a excelente palestra aqui, e é um assunto que efetivamente mexeu. O Nelson entregou um pouquinho, né? Quer dizer, minha família toda é de Rio Grande e o meu prédio ficou... A água chegou 1,5 metro, menino Deus, ali quando falhou a bomba. Então, a gente experimentou, né? Não é só uma questão de olhar em algum lugar. Então, parabéns pelo trabalho, e a gente sempre pensava, né, ouvia e ficava esperando alguma notícia de especialista, porque os boatos começavam e as soluções prontas também, muitas. Então, eu tenho 2 perguntas ali.
A primeira é assim, agora em junho, vindo no carro, tu ouve na rádio assim, olha, Porto Alegre se prepara, vamos entrevistar aqui o secretário estadual, vamos entrevistar o prefeito, e eles diziam, não, Porto Alegre está tomando todas as medidas, de estar se preparando, etc., aqui para que não aconteça. Aí eu disse, bom, mas estão fazendo mesmo, etc. Não, tá tudo ok. Aí quando eu cheguei em casa, eu liguei, estava dando o Jornal do Almoço, estava filmando lá as precauções, o que a prefeitura estava fazendo. E aí a imagem era ali perto do shopping, descer Navegantes, ali na entrada da cidade, vai para a saída, tinha acho que uns 12 sacos daqueles brancos com argila dentro. Eu fiquei pensando qual das mudanças estruturais era daquela ali, aquele monte de saco de argila ali. Mas a pergunta que eu faço é assim, ó, efetivamente, se acontecesse algo que não precisa ser essa enchente histórica, quanto que a gente estaria preparado hoje para... O que se fez de lá para cá? Né? Desde a enchente histórica até aqui, se acontecesse algo que não precisa ser no mesmo nível, mais próximo, a gente estaria de alguma forma preparado? Tem condições de dizer alguma coisa a respeito disso? Eu tenho uma... Tá, bom, pode... Responda a primeira, depois quer fazer a segunda mas vou fazer as duas e aí já passo a palavra. Tá. A segunda é mais breve, é aquela teoria que toda vez que eu pego um Uber e alguém fala das enchentes, eles dizem, mas isso só aconteceu, só encheu Porto Alegre porque pararam de distrair a areia do Guaíba, que a grande solução que tem é, né, aumentar o calado. E eu sempre, mas o quanto tem de verdade, ou quanto é uma medida que poderia efetivamente ser feita, tá, para resolver? Então são essas duas. Eu vou comentar então as duas. Em relação à primeira, eu vou tentar responder da melhor forma possível, né? Tem muitas das ações que estão sendo feitas pelos tomadores de decisão, eu não tenho conhecimento de tudo, né? Mas a minha impressão é que após as cheias de 2023, que já levou a perda de muitas vidas no Vale do Taquari, naquele momento esse evento não tinha sido suficiente para, digamos, mudar o pensamento de grande parte da população e dos tomadores de decisão. Tanto que na virada do ano de 23 para 24 ainda estava se discutindo se o muro da Mauá era necessário, se não podia remover ele por uma questão de aproveitar melhor aquele espaço centro histórico ali, né, por uma questão mais de paisagismo, né. E eu e colegas de PH, a gente sempre falou, não, tem que deixar, inclusive falando de medidas, já é o momento de fazer melhor mapeamento de área de risco, monitoramento, etc. Eu senti naquele momento que não estavam sendo muito ouvidos, né. Aconteceu o evento de 2024 e virou o assunto principal para todo mundo. Automaticamente, os tomadores de decisão começaram a fazer coisas em resposta, né. Algumas coisas que estão em andamento, que são boas, são levantamento de dados básicos. Então, está sendo finalizado um levantamento da batimetria de todos os rios do estado. A batimetria é o mapeamento do fundo dos rios, né, para saber a cota, né. Está sendo contratado um levantamento que a gente não tinha nada disso, né, que prejudica muito daí todas essas análises que eu estou falando. Novos levantamentos do mapeamento do terreno também, com mais detalhamento. Hoje a gente estava usando um mapeamento que um modelo digital de elevação com pixels com informação a cada 30 metros. Eles vão melhorar para informação a cada 1 metro. Então, mapas mais detalhados das cidades para fazer um bom mapeamento de área de risco. Houve uma recuperação das estações de medição, monitoramento hidrológico perdidas. Um pouquinho de aumento, mas não acho que tão efetivo. Tá? Houve muita discussão sobre, vamos fazer esse projeto, aquele outro projeto, então está começando a se avaliar. Né? Houve um início, tá, de recuperação desses sistemas, os DICs, por exemplo, né? Houve um início, mas se acontecer uma cheia hoje igual, a água vai entrar igualzinho em Porto Alegre, tá? E teve a cheia foi em junho, né? A gente preparou que, de alguma forma, as pessoas e a própria Defesa Civil e algumas instituições estavam mais preparados para uma memória do que aconteceu no ano passado. Então, por exemplo, quem saiu de casa já sabia como é que ia ter que sair, o que tinha que levar, né? Ao mesmo tempo, a população já estava até mais assustada, né?
enquanto que em 24, a percepção de risco é assim, ele é 0 ou 1. Tá? Ou as pessoas acham que nada vai acontecer, ou as pessoas ficam muito assustadas achando que vai acontecer. Então, em 24, ninguém acreditava. Já em 25, tinha uma previsão de uma cheia, todo mundo achou que ia ser muito catastrófico, né? Então, isso faz as pessoas ficarem um pouquinho mais preparadas. Mas essa memória não dura muito tempo. De repente, passa 10 anos, as pessoas param de se preocupar, às vezes até querem acreditar que nada vai acontecer mais, né? Querem até dizer que aqui não pega água, até por uma questão de valorização dos terrenos, né? E então tenho essa percepção, tá? Falta bastante coisa para fazer. A gente não está preparado. E eu acredito que o que a gente mais tem que fazer é investimento nas instituições, tá? A universidade fez um trabalho, colocou o conhecimento, a ciência, mas o ideal seria que não fosse necessário, que as instituições já estivessem muito fortalecidas, com pessoas bem remuneradas, né? Porque tem pessoas que são dedicadas, trabalham, mas são poucas, né? A sala de situação do Estado, por exemplo, tinha, não sei se tem ainda, um hidrólogo, um só, para pensar em todo o Estado, tá entendendo? O Serviço Geológico do Brasil, com cortes de recursos para o monitoramento, tá vendo? Então a gente teria que investir muito mais nessas coisas que são a base, investir nesses instrumentos que eu estou falando de medidas não estruturais, nossos planos diretores, os planos de contingência que não tem, praticamente nenhum município tem ainda de forma elaborada, tá? Então tem bastante trabalho a fazer ainda, ao meu ver. Está iniciando, como eu te disse, existe uma memória que nos ajuda, mas bastante a fazer. Respondendo a tua segunda questão sobre a dragagem, existe um grande debate de que as cheias foram causadas porque o Guaíba está cheio de terra, ou os outros rios, né? Isso não é verdade, tá? Se a gente olhar, fazer uma estimativa da volume de chuva e níveis, a gente fez alguns estudos assim, eles são bem condizentes com o volume de chuva, entendeu? Então isso não é verdadeiro, né? Não existe nenhum estudo mostrando isso. Aí o segundo ponto seria, então, mas a gente poderia tirar a terra para resolver o problema. Existe um interesse, aí a gente tem que diferenciar algumas coisas. Existe remoção de sedimentos dos rios, né? Areia, argila, silt. Existe a remoção de sedimentos para fins comerciais, é uma mineração, né? Para material de construção civil, por exemplo. Tá? Eu já te adianto que essa remoção ela é pouca, né? O volume é muito pequeno, né? Em comparação ao que seria necessário para resolver as cheias. Depois existe a dragagem para canais de navegação. Então eu quero deixar o Guaíba ou outros cursos d'água com um canal que o barco vai ter calado, né? Normalmente essa dragagem você faz só numa área muito pequena e às vezes joga o sedimento para o lado ainda, entendeu? Então não faz diferença nenhuma. Aí, para resolver o problema, realmente rebaixar o nível do Guaíba em 1 metro ou 2 durante uma cheia, teria que ser removido um volume assim, olha, gigantesco. Seriam bilhões, né? E que aí a gente teria que se perguntar, bom, isso comparado com outros tipos de investimento, né? Seria melhor fazer outras coisas, além dos impactos, possíveis impactos ambientais que teriam que ser todos avaliados. Tá? Leonardo, então. Faço minhas as palavras do Nelson e do Ives. Acima de tudo, a gente quer agradecer o trabalho do IPH naquele momento tão ruim, né? A gente vê a tua apresentação, ela é muito esclarecedora, excelente a tua apresentação, mas ao mesmo tempo dá um sentimento ruim lembrar dessas histórias, né? Sim. Mas enfim, vou às minhas perguntas. Eu tenho 2 perguntas, uma é mais técnica, que quando vocês apresentavam, e quantas vezes eu vi isso no site do IPH, aparecia 2 modelos, o europeu e o americano, né? Esses dois. Sim. Qual é a diferença desses 2 modelos exatamente? Essa é a primeira, e já vou te fazer a segunda tu responde se tu quiser, mas qual é a tua opinião sobre a gente ir para a Holanda para achar soluções? Tá, vou responder as duas. Antes de responder as duas, eu vou fazer um comentário. Eu também me sinto um pouco incomodado. Por exemplo, eu acho que foi em novembro do ano passado, eu fui num evento em Florianópolis, que era sobre hidrologia estatística, né? E era um evento nacional e também internacional. Tinha colegas que vieram de fora, né? Da Associação Internacional de Hidrologia. E daí eu pensei, bom, eu ia falar sobre o evento, o trabalho era sobre isso, né? Eu pensei, não vai adiantar eu só colocar gráficos, né? Para mostrar para eles, eu vou precisar de mais fotos, né? Porque vocês já têm na memória de vocês, aí os gráficos aqui encaixam com o que vocês lembram, né?
Aí eu comecei a separar fotos e eu me senti muito incomodado. Aí eu disse assim, vou ficar só nos gráficos aqui, tá bom? Porque, né? Então é uma coisa que realmente mexe com a gente, né? A gente vai precisar, de alguma forma, aprender com tudo isso, construir coisas. Eu acho que de forma que daqui a uns anos a gente pudesse, ao lembrar, sentir orgulho de como que a gente conseguiu se recuperar bem. Então, a gente transformar numa coisa mais feliz, assim, né? Acho que esse deveria ser o caminho. E a tua primeira pergunta era sobre os modelos, né? Então, a gente usa uma cadeia de modelos para fazer a previsão. Ele começa com dados de chuva medido, tá? A gente usa essa chuva medida para alimentar um modelo hidrológico que calcula água no solo, água nos rios, etc. E um modelo hidrodinâmico que calcula a velocidade nos rios, a área de inundação, tá? Daí a gente faz a previsão. Só que para a gente estender bastante a previsão lá para frente, a gente precisava de saber como que vai ser a chuva nos próximos dias. Aí a gente usa a chuva prevista pelos modelos meteorológicos, tá? E além da chuva tinha a questão do vento também, que eu não expliquei aqui. O Guaíba ele é um pouquinho influenciado pelos ventos, tá? Então a gente colocava o vento também. E aí, na questão do modelo meteorológico, existem várias instituições que fazem essas rodadas de previsão para o futuro. Os melhores centros de previsão é o Centro Europeu, que é o ECMWF, e o Centro Americano, que é o modelo GFZ, tá? GFS. Então, a gente usava esses dois, eram os que a gente tinha acesso, e eles, como a atmosfera, ele é um sistema físico um pouco mais caótico, uma pequena mudança no estado inicial lá das condições da atmosfera vai para um lado diferente, né? É importante você ter mais de uma previsão para fazer um cenário, a gente chama de ensemble, por conjunto, né? Então, por isso que a gente gerava sempre mais de um cenário, discutia muito, né? Para que a gente fizesse uma previsão que mostrasse os limites do que vai, assim, do que não vai acontecer até, né? Do tipo assim, com certeza vai ficar 2 semanas ainda acima de tal nível, tá entendendo? Ou pode chegar até ali, né? Fica um pouco, porque se a gente fizesse só uma previsão, ela não ia dar certo com certeza, né? Algum erro ia ter, ia ser mais. Então, o modelo hidrológico é nacional, né? Não é americano, né? A maior parte do trabalho é aqui gaúcho, né? Inclusive desenvolvido aqui, né? Os códigos todos a gente desenvolve. Só a questão do modelo meteorológico, que era um americano e um. E aí a segunda pergunta era sobre essa questão de os tomadores de decisão buscarem especialistas externos, né? Eu acho que um pouco disso é natural, né? Assim, tomador de decisão vai querer se consultar com muitas pessoas, né? Mas eu acho que a gente, o que a gente, assim, é importante valorizar, né? O que vem da casa, né? O que vem da região, valorizar a ciência local. Acredito que soluções que são construídas no local são muito mais duradouras, que são as mesmas pessoas que vão continuar desenvolvendo, né? Comunicando. Acredito muito que a solução dos nossos problemas não é uma tecnologia, ou mesmo um programa de computador, ou sei lá, um projeto, é realmente as pessoas. A capacidade para resolver os problemas está nas pessoas. Então, a gente tem que trabalhar no ensino, né? Formando pessoas qualificadas, que vão estar ocupando essas instituições, né? A Defesa Civil e outras instituições, e que vão cuidar desse problema durante vários anos. Então, assim, se consultar pontualmente, acho que é do jogo, até para ver uma opinião diferente. Agora, a maioria deveria ser desenvolvimento mais local, na minha opinião. Alô. Bom dia, professor. Já adianto de antemão que me inquietou muito a palestra. Das fotos, ali, algumas das fotos eu tive que me retirar, porque eu sou de Arroio do Meio, né? Então, aquelas fotos hoje, elas não são só memórias, elas ainda são feridas para quem viveu tudo aquilo. A escola que eu trabalhava, ela foi totalmente destruída, laboratório, a gente perdeu tudo. A casa de amigos, perdi 2 amigos que foram junto com as águas, um deles até hoje a gente não tem contato. Sinal, nada, simplesmente não se sabe, nem, enfim, né?
Mas a minha pergunta é referente a esses dados. Teve um momento ali que tu fala no teu gráfico que esse número numa enchente agora posterior tende a aumentar 20%, mais ou menos, certo? Como é que esses dados hoje chegam, por exemplo, ao poder público que fariam esses planos diretores, que fariam essas medidas de precaução para esses municípios? Por que eu te pergunto? Arroio do Meio, então a cidade onde eu moro, nós ficamos 3 semanas sem comunicação. Né? O bairro onde eu moro, a gente ficou sem luz, sem água. Tinha um bairro da cidade inteira com sinal de internet. Então, pensa uma cidade inteira de mais ou menos 20 mil habitantes, todo mundo indo para um bairro local onde tinha sinal de internet, porque o resto estava todo mundo sem acesso. Perdemos 2 pontes, tu falou ali de uma das pontes, perdemos total acesso, então a gente sempre brinca que Arroio do Meio é um braço de lajeado, né? Então perdemos a nossa referência ali, a gente teve questão de abastecimento. Eu lembro que meu irmão mandou atravessar via barco, pagou R$80 para o canoeiro levar um galão de gasolina para o outro lado, para o meu marido ir buscar. E como é que essas informações chegam de fato ao poder público para que, de fato, sei lá, eu como, sei lá, uma civil, vamos chamar assim, possa cobrar do poder público alguma coisa ser feita? Sim, obrigado pela pergunta. Assim, da nossa parte, a gente tem se esforçado para entregar esses estudos, né? Por exemplo, essa nota técnica de critérios, essa aqui, né? A gente finalizou ela em, tá certo isso? 27 de maio. 27 de maio. Então a gente ficou trabalhando ao longo das previsões, ainda fazendo isso, e fizemos na época o governador do estado chamou o IPH para uma reunião para conversar sobre questões técnicas, né, para nos ouvir, e eu pessoalmente imprimi isso e entreguei nas mãos lá do governador, esse aqui é um estudo que vocês deveriam considerar. Ficamos felizes porque eles consideraram. Esse próximo slide, tá? Isso aqui é um print de uma apresentação do Estado em que eles estavam colocando esses critérios nos editais de reconstrução das pontes estaduais. Tá? Então, isso foi incorporado. E a Agência Nacional de Águas escreveu uma nota técnica referendando esse tipo de sugestão. A Casa Civil pegou também. Tá? Então, eles estão, nesse ponto específico, de alguma forma está chegando, né? Outros estudos, por exemplo, todos esses que você viu aqui, esses aqui chegaram na Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Águas entregou para o governo do estado também. Eu pessoalmente entreguei isso aqui para o Comitê Científico, como é que chama? Comitê Científico de Resiliência a Mudanças Climáticas do Estado, para o professor Joel e outros técnicos, né? Então a gente tem feito esse esforço, algumas coisas estão sendo consideradas, né? Outras comunicações, por exemplo, artigos que a gente deixa só no livro ou no artigo científico, às vezes não chega, né? Porque a gente não usou a comunicação adequada, né? Então existe um esforço também que todos nós vamos ter que aprender a fazer esses links, né? Não sei se te respondi, será? Oi, muito boa apresentação, me deixou bem encucado também com todos os dados, é bem assustador. Eu estava pensando tu comentou sobre a percepção de risco e essa memória das enchentes que para hoje, infelizmente, ainda tá bem fresca na nossa memória. E daí a gente vê tanto questões antes das enchentes, tanto no âmbito público das pessoas, no âmbito político e até acadêmico em algumas áreas, de pessoas, às vezes, criticando diversas estruturas de proteção anti-cheias, anti-enchentes, aqui na cidade de Porto Alegre, como é o caso do Muro da Mauá, onde extremamente escrachado por uma boa parte de literatura acadêmica, ao contrário do IPH, que demonstrou muito apoio a ele, e era o que não estava acontecendo antes, porque a gente vê ainda 2 meses antes desse episódio das enchentes, alguns episódios como
um fechamento de um acordo público-privado para a retirada desse muro, para daí então substituir por um outro que é móvel e seria por volta de metade, talvez a altura original do muro. Então, e logo depois aconteceu então esse episódio, que poderia ter sido trágico se já tivesse sido começado todas as obras. Então, antes parecia que vocês do IPH não tinham muito esse respaldo, talvez, de quem que toma esse tipo de decisão, quem faz esse tipo de obra, não tinha um respaldo para ir lá e falar sobre, ir lá e ser ouvido. Agora tu comentou tanto da questão holandesa que o professor trouxe, ou de conseguir entregar para eles os trabalhos. Queria que falasse um pouco mais sobre tu que está lá desde o dia a dia, cotidiano, antes e depois, se tu sente que houve uma mudança em vocês serem mais ouvidos, realmente. Comentar um pouco mais sobre isso. Vocês terem mais voz ali dentro mesmo. Em geral, eu acredito que sim. Antes do evento, a gente já tinha uma comunicação com técnicos que trabalham nas instituições de governo, né? São colegas, né? Ou se formaram aqui, né? Já existe essa interação. O que aconteceu também, eu esqueci de mencionar, o IPH, a URGS, firmou um acordo de cooperação com a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Governo do Estado. É um acordo de cooperação, não é um projeto financiado, é só assim, vamos se ajudar, né? Fizemos, inclusive, um evento no IPH em que vieram os técnicos do Departamento de Recursos Hídricos para fazer discussões, né? E algumas interações estão acontecendo. Esse processo de levantamento da batimetria, os técnicos têm consultado a gente quase que semanalmente. O que vocês acham? Vamos levantar mais, medir esse rio, aquele outro rio. Então, entre os técnicos, essa conversa assim, é bem frequente. Assim, né? Naquele momento, em 2023, na verdade, ao longo de todos os últimos anos, né? Eu lembro que quando eu era estudante ainda, os professores já iam, de tempos em tempos, iam a público apresentar argumentos defendendo a preservação do Muro da Mauá, né? Desse sistema de diques, e a sua boa manutenção, sua boa operação. Nós mesmos, durante um pouquinho antes do evento, estávamos ainda todos defendendo. Ninguém imaginava que ele estava com tantas falhas, né? Porque também a gente não estava lá fazendo uma fiscalização, né? Para saber possíveis pontos de fragilidade, né? Então, acredito que houve uma mudança, assim, né? Agora, a gente não tem controle, né? A tomada de decisão, ela pode, em alguns momentos, ouvir um conhecimento técnico ou pode simplesmente fazer do que acha que é melhor, né? Tem outras dimensões que a gente não conhece também. Olá, bom dia. Um questionamento que me veio agora todo esse investimento em instituições, em fortalecimento, em ensino e educação, são essenciais, né? Então, só tirando um pouquinho, assim, investimento do governo, infraestrutura, tomadores de decisão fazendo ações. Legal. Durante a enchente, a gente viu muito a ação individual, autônoma, dos pequenos grupos. Eu tenho um barco, sei lá, divulgando em rede social soluções, comunicando, essa coisa mais independente dos civis agindo. Inclusive, até questões justamente questionáveis. Uns diziam que tinha que fazer uma coisa, outros diziam que tinha que fazer outra, né? A população se consultando muito pelas redes, que não é só um problema das enchentes, né? Um problema geral que a gente está vivendo. E o que eu fiquei na dúvida, na tua percepção, é o quanto essa ação pode ter tido mais prejuízo do que benefício, ou foi indiferente? Esse debate público ter sido feito também em espaços como redes sociais e plataformas que a gente sabe que não são boas para isso, mas que acaba sendo feita, o quanto essas ações individuais, como cara que pegou o jet ski e foi num lugar que estava todo mundo dizendo que não era para ir e teve que ser resgatado, deu mais trabalho para a Defesa Civil,
o quanto isso atrapalhou, e você diria, olha, deixa que as instituições façam o trabalho, porque isso é algo difícil, grave, complexo, ou o quanto essas ações individuais ou até comunitárias poderiam ajudar a criar até mesmo, por exemplo, criar ou implementar pequenos planos de contingência. Sim. Por exemplo, que eu estava em junho, eu nem lembrava que tinha tido isso, mas eu lembrei que em junho eu estava dando aula em Esteio, e aí na escola que a gente estava foi todo um caos, porque a escola encheu e tinha essa previsão de encher, então a gente teve que, aí se deram conta o quê? A escola ganhou um edital porque foi prejudicado pela enchente. Esse edital implementou um laboratório de informática. Fizeram esse laboratório de informática no primeiro andar. Certo? Então, tivemos que subir todas as máquinas para o segundo andar. Daí eu já fiquei olhando, gente, as tomadas todas embaixo. Né? As tomadas tinham que estar em cima. Aí eu já fiquei pensando, assim, essa coisa, que algumas coisas são locais e comunitárias de se desenvolver, se estimular. Como é que a gente faz uma nova arquitetura para prevenir essas questões? Então, o que tu acha que é isso? Não vale estimular, ou vale estimular, ou é perigoso, ou pode levar a coisas piores? Eu acredito que a gente vai ter que trabalhar nos diferentes níveis, desde o nível mais local, individual, até coisa lá que vem de cima, né? Durante a emergência, o que eu vou dizer? As pessoas que quiseram ajudar de alguma forma fizeram o seu melhor, entendeu? É difícil a gente questionar, né, naquele momento que não tinha muito tempo para pensar até. Às vezes, de repente, por uma questão de horas, que a gente ficasse discutindo, uma vida poderia ser perdida, né? Então, agora, depois, né, passou no ano passado, o debate ficou aquecido esse ano também. O debate público, às vezes, ele fica um pouco desqualificado na internet, né? Porque se mistura as pessoas, elas não têm um treinamento técnico e científico para, às vezes, debater com racionalidade, mistura muito sentimento, ou às vezes um machismo, ou um desejo, né? Vou defender esse projeto porque eu desejo, eu tenho esperança que ele poderia resolver, né? Então, acho que é importante para o planejamento a gente ter discussões mais qualificadas, nos fóruns adequados, nos diferentes níveis, né? Pode ser na escola, pode ser em todo, e vai ser muito importante para o desenvolvimento dos planos de contingência, ter que ter a participação de todos. As escolas, acho que seria um núcleo muito importante. Por quê? Ao meu ver, todo cidadão que está deveria saber se está ou não numa área de risco. Deveria saber exatamente como vai ser o evento. Quanto tempo ele demora para vir? Quanto tempo dura? Qual o nível d'água que chega? O que fazer exatamente durante esse evento? Será que eu posso fazer uma coisa na minha residência que já prepara isso? Por exemplo, vou deixar a geladeira do lado da porta. Teve muita gente que ficou com a porta trancada por causa que a geladeira começa a boiar. Ou será que eu deveria ter outra janela aqui, sabe? E acredito que as escolas teriam um papel fundamental nisso, para promover o debate na comunidade local e promover os treinamentos anuais. Não adianta a gente ter um plano que não vai ser treinado. Tem que treinar todo ano, né? Relembrar. Senão vai passar 10 anos, as pessoas esquecem, começa a ter outro problema, entendeu? Então, enfim, essa é a minha visão. Professor, tá ouvindo bem, hein? Estou ouvindo. Parabéns aí pelo trabalho. Acho que a última pergunta aqui mais a gente está saindo para o almoço para dar uma descontraída também, né? Eu tenho duas questões assim que são mais... Uma é que eu percebi e já tinha ouvido falar, teve uma enchente logo depois dessa de 2024, teve uma pequena agora, uma menor, né? E aí se aventou que a responsabilidade dessa enchente que aconteceu foi por causa que o sistema de baixo de Porto Alegre não tinha sido feita bem a limpeza. Queria que o senhor explanasse um pouquinho sobre isso, se realmente a quantidade de chuva foi suficiente para aquele caos que causou, né, naquele dia,
foi agora, né? Faz pouco tempo, acho que foi esse ano, né? Foi esse ano? Foi em esse junho, ano. né? Foi em junho, né? E também queria que o senhor comentasse um pouco, porque o senhor deve acontecer com o senhor, né? Todo mundo acha que entende de água, né? Porque é uma coisa que a gente vivencia assim, e aí na internet, naquela época, a gente via as pessoas dizendo assim: não, mas por que não constrói, se a Lagoa dos Patos demora tanto para chegar água lá embaixo, lá em Rio Grande, né? Por que não constrói um canal entre, por que não desapropria uma parte das, ali em Tapes, mais ou menos? Acho que queriam fazer teve até gente que ventilou fazer uma ligação entre o Rio Guaíba e o oceano, né? E aí, se o senhor tem algumas outras anedotas dessas da internet, coisas que o senhor ouviu, que se pudesse contar também para nós, seria interessante. Então, vou responder a primeira. Primeiro, a gente, ali por junho, julho, se aqueceu esse debate, né, de que a cheia, o Guaíba encheu de novo e seria culpa, então, de que ele está cheio de sedimentos, né? A gente avaliou a chuva em toda a bacia hidrográfica, né? Eu não me lembro os números de cabeça agora, tá? Mas o volume de chuva que caiu esse ano na bacia do Guaíba foi muito parecido com a chuva que aconteceu em setembro de 23. E as duas cheias levaram o Guaíba a 3 metros, tá? Quando a gente olha todas as outras cheias, dá para fazer até um gráfico de regressão, assim, né? Embora a gente use modelos mais sofisticados, assim, para fazer toda a previsão, mas pico de cheia e chuva média, mais ou menos, explica bem. Então, não faz sentido dizer que essa cheia foi causada, que a chuva foi muito menor e mesmo assim, isso não faz sentido, tá? Isso tá no site do IPH, uma nota técnica que a gente escreveu. Só que a gente tem que dividir o problema em duas partes. Uma questão é a inundação gerada pelo Guaíba, pelos grandes rios, que a água invade na cidade. Então, isso, por enquanto, não existe nenhuma evidência de que uma mudança no leito está causando mais inundação. Existe evidência que houve uma modificação no leito. Todo mundo viu que algum lugar ficou mais erodido, outro lugar formou um banco de areia, mas os estudos atuais mostram que houve uma redistribuição, assim, não houve uma grande acréscimo de sedimentos, tá? Depois a gente tem o que a gente chama dos alagamentos urbanos. O alagamento urbano, ele é causado por uma chuva local, por exemplo, a chuva que acontece lá na cidade de Canoas, né, no Matias Velho, por exemplo, e essa chuva que caiu aqui, se ela não tiver capacidade de escoar pela rede de drenagem, ela vai causar um alagamento, tá? É possível, eu não tenho como afirmar com certeza absoluta, porque eu não inspecionei tudo, mas é possível que muitas dessas redes, as bocas de lobo, os condutos que são desse tamanho, assim, nas cidades, é possível que eles ainda estejam com muito lixo, muito sedimento, que isso atrapalhe o escoamento e cause um agravamento do alagamento, né? Mas não a questão da inundação, que daí é mais de grande escala. E aí, voltando, para te responder sobre essas... No debate público, as pessoas falam, a culpa é disso, né? Ou a solução seria isso, eu vou fazer essa obra aqui, etc. A gente recebeu várias, né? Inclusive recebemos pessoas que tinham sugestões de projetos, esses de abrir a Laguna dos Patos, etc. E o que eu percebo é que, assim, embora a água esteja no nosso dia a dia, a gente já tem um sentimento de como que ela funciona, porque a gente usa água na nossa casa, etc. E a gente tem uma física na nossa cabeça intuitiva, né? De como que a água vai para baixo, a água escoa, um volume assim, assado, né? Mas essa física intuitiva que a gente tem, que funciona na escala da nossa pia, do nosso chuveiro, né? Ela não é exatamente a mesma numa escala gigante, entendeu? Para essa escala gigante não vai ter jeito, a gente vai ter que calcular. Vai ter que usar as equações da física, da hidráulica, né? E verificar, entendeu? Não adianta, então, aí é o especialista, né? Que vai conseguir fazer essa avaliação. E aí, já adiantando, eu, meus colegas e outros colegas, ninguém encontrou uma obra mágica, uma solução mágica que resolveria essas cheias, né? Pode ser que pontualmente ajuda, por exemplo, recompor os diques aqui em Porto Alegre, já que estão em pé, vamos recompor eles vão ajudar, né? Construir um dique num local e fazer as pessoas crescer aquele local lá, eu já não recomendaria. O dique, quando tu constrói um dique e o local não é muito ocupado, incentiva as pessoas a ocuparem mais ainda. E aí, se ele falhar, vai dar mais problema.
ou esse desvio da Laguna dos Patos, ou isso aí, por enquanto, não conheço nenhum estudo que mostre que teria efetividade. Tá? Tá, professor, gostaríamos de lhe agradecer, então, né, e uma salva de palmas aí para o professor, né, pelo professor, né. Foi muito bom, agradecer, não sei se o pessoal quer dar alguma informação da organização para a tarde, né. Às 2h, 14 horas é que... Obrigado, gente. Desculpem se eu não consegui responder tudo, era muita coisa, né? Muitos assuntos aí. Fico à disposição, quem quiser conversar lá no IPH, ou aqui agora, depois.